Bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu vou falar de um tema super legal. Eu tenho 8 minutos agora, com atraso. 7 com o que eu estou falando. Eu queria só fazer um comentário. Eu sou pneumologista também, além de médico do sono, e eu acho que nós somos um país colonizado, né? E uma das coisas que a gente tem é a síndrome do se sentir mal, se sentir pior, tal. E acho que o Brasil deveria realmente estar muito orgulhoso, eu sou pneumologista, com todo esse programa de tabaco. E uma das coisas que aconteceu no Brasil, e a gente acha que a burocracia, eu sou um crítico feroz da burocracia, eu acho que a burocracia é a mãe da corrupção, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos cigarro eletrônico. E demorou para entrar o cigarro eletrônico, e no começo se vendeu como uma coisa boa, e hoje está muito claro que é uma coisa péssima, e o Brasil não tem cigarro eletrônico. Então, nem tudo que se faz no Brasil é ruim. Então, a gente precisa acabar um pouco com essa síndrome do cachorro de segunda categoria, eu acho. Eu acho que ético é tudo aquilo que a gente pode declarar a qualquer momento. É isso que é ético. Eu vou falar da apneia obstrutiva do sono. Em 1996, eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Toronto para trabalhar na área de apneia do sono. E quando eu cheguei lá, o meu professor falou, olha, a apneia do sono é a hipertensão do século XXI. E eu nunca demorei tanto para entender o que significava. Tinha um presidente americano que a pressão dele era 22/14, 20... anotado direitinho. Aí ele teve um AVCH, ele teve um derrame, e o médico dele falou assim, it came out of blue sky, quer dizer, veio do céu azul, não sei o que esse cara tinha, presidente energético e tal, não se tinha noção de que a hipertensão arterial, e hoje a gente sabe que é a maior causa de mortalidade cardiovascular de longe, e as prevalências são absurdas. E as coisas vão mudando o tempo todo. E por mais que a gente queira acabar, a gente vai ficando velho, a gente não foi feito para morrer. E as doenças crônicas, elas vão ser o nosso grande desafio, e já são atualmente. Eu tenho um conflito de interesse enorme nessa história, porque eu sou diretor científico e sócio da Biologix. Eu conheci um empreendedor que resolveu trabalhar nessa área, eu não teria capacidade nenhuma de fazer, eu virei o consultor científico dele e acabei virando sócio dessa empresa. E meu conflito de interesse é muito grande. Eu quero fazer diagnóstico de apneia do sono em 1 bilhão de pessoas. Esse é o objetivo da Biologix. A apneia do sono é isso aqui, é uma doença muito simples. A gente tem a via aérea, do lado de lá o controle, então vocês estão vendo o nariz, a garganta, e a passagem de ar em preto. O de cima, em preto a passagem de ar. Olha, e funciona aqui. Essa é a passagem de ar de um indivíduo normal e de um indivíduo com apneia do sono. É super estreita, ele não está roncando, ele não está acontecendo nada, porque ele está acordado, ele tem o tônus da musculatura. E aí ele dorme, ele fecha essa via aérea, começa a roncar e começa a ter paradas respiratórias, que é a apneia do sono. E os sintomas noturnos são ronco alto, paradas observadas, sono fragmentado e sono não reparador. E durante o dia ele dorme mal, ele tem sonolência, diminuição da produtividade, memória, libido, qualidade de vida, sintomas depressivos. A gente tem estudado muito no INCOR, nos últimos 20 anos, a relação da apneia do sono com doença cardiovascular. O diagnóstico clássico é feito através da polissonografia. Poli são vários, sono a gente sabe o que é, grafia é o registro de vários canais durante a noite, você passa uma noite no laboratório fazendo esse exame, e o resultado clássico aqui é esse aqui. Então, o indivíduo está dormindo, a gente tem a cinta torácica abdominal, de vez em quando ele quase para de respirar, uma hipopneia, ou ele para completamente uma apneia, e a principal consequência são as quedas cíclicas da saturação do oxigênio. E a gente sabe muito bem que em modelos animais, se você colocar um animal num modelo de hipóxia intermitente, ele tem todas as complicações da apneia obstrutiva do sono.
E esse é um dado epidemiológico brutal feito na Escola Paulista de Medicina, no Instituto do Sono, com mais de 1.000 indivíduos escolhidos pelo Datafolha, representativos da cidade, de 20 a 80 anos, e eles foram ver a prevalência de apneia do sono feito com o diagnóstico padrão ouro de polissonografia. 33% tem algum grau de apneia, e se vocês veem os dados aqui, os números são brutais. Até 40 ou 50 anos, os homens têm muito mais do que as mulheres, a apneia. Depois a prevalência vai subindo para níveis absurdos. Eu sou colega do Dr. Bortolotto, que é cardiologista lá no INCOR, ele olhou esses números, ele falou, igualzinho à hipertensão, os números são muito parecidos com hipertensão arterial sistêmica, os dados são avassaladores. Se você tiver doença cardiovascular já estabelecida, a prevalência é ainda maior. Vários estudos que nós fizemos no INCOR, mostrando hipertensão, doença coronária, angina refratária, a prevalência é totalmente absurda. Não só por uma associação de fatores de risco, mas também porque a apneia do sono ela contribui para a doença cardiovascular e o principal mecanismo é a hipóxia intermitente, levando à geração de radicais livres e uma piora desse quadro cardiovascular, além dos microdespertares e a geração de pressão intratorácica negativa. Quer dizer, existe uma cascata de efeitos causados pela apneia do sono. Aqui o Luciano Drager, que é pesquisador do INCOR, trabalha com a gente. Ele tem várias revisões, quer dizer, nessa área, mostrando a cascata de efeitos colaterais da apneia obstrutiva do sono, causando, inclusive, aterosclerose, piora de doenças crônicas, inclusive diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca e assim por diante. E o tratamento padrão ouro é o CPAP, a pressão positiva contínua na via aérea, uma máscara que você joga ar sob pressão, abre a garganta, o indivíduo dorme e para de ter apneia. Ele tem que dormir com essa máscara todas as noites, do mesmo jeito que alguém que enxerga mal precisa usar um óculos para estar enxergando bem. Existem vários outros tratamentos, dormir de lado, perder peso, tratar o nariz, cirurgias em alguns casos, uma plaquinha de avanço mandibular, e a indústria tem estudado cada vez mais medicações para melhorar o tônus da musculatura quando o indivíduo vai dormir. Porque a doença só se manifesta quando ele dorme. Quando ele está acordado, ele está respirando bem. E é por isso que a gente demorou tanto tempo para diagnosticar essa doença. Quando eu me formei na faculdade de medicina, eu nunca tinha visto um paciente com apneia. Quer dizer, tem pouquíssimas doenças que tiveram uma explosão tão grande. A gente está falando de epidemias, e isso é uma verdadeira epidemia. E a gente não está fazendo o diagnóstico. E aqui só um exemplo de um estudo muito citado na literatura do grupo espanhol, mortalidade cardiovascular ao longo de 10 anos, dos indivíduos com apneia grave não tratados e dos indivíduos com apneia grave tratados com CPAP. Esse é um estudo observacional, não é um estudo randomizado, eu não vou falar da literatura aqui, mas existem várias evidências de que ter apneia do sono não é uma boa ideia para o seu coração e para o seu sistema cardiovascular a longo prazo. Nós temos um desafio tecnológico, não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial. Tá certo? Esse é um trabalho, isso está aberto na Academia Americana do Sono. Em 2015, acredita-se que se perdeu 150 bilhões nos Estados Unidos pelo subdiagnóstico de apneia do sono. Acredita-se que nos Estados Unidos, 85% dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. Por acidente no trabalho, acidente automobilístico, eles ficam mais cansados, sonolentos, queda da produtividade e aumento das comorbidades. Tá? Então, isso não é um problema brasileiro. Nós estamos no mundo e esse é um problema mundial. Existem várias formas simplificadas de fazer o diagnóstico de apneia do sono. Isso já existe há mais de 10, 15 anos ou 20 anos. A polissonografia completa, feita no laboratório, que hoje é a única coisa que existe no Brasil regulamentado. A polissonografia sem supervisão feita em casa, tipo 2. O polígrafo respiratório, que é um exemplo desses aqui, é tipo um Holter, o indivíduo leva para casa e dorme. E a Inglaterra, que é um país pobre, só usa oximetria para diagnóstico de apneia do sono. Nós somos um país rico, nós utilizamos única e exclusivamente a polissonografia completa, graças a Deus. A gente faz em torno de 150 mil polissonografias por ano, ao passo que, por exemplo, teste ergométrico, eu estou falando do sistema... No SUS não existe.
Eu estou falando de saúde suplementar, em torno de 3 milhões de testes ergométricos. Então, eu conheci o Tácito Almeida, que é um engenheiro, empreendedor serial. Ele tinha acabado de vender a empresa dele de monitoramento de máquinas agrícolas. Tudo a ver. Ele não ficou um dia sem trabalhar. Depois que ele vendeu a empresa, ele falou, agora eu vou trabalhar com monitoramento de pacientes graves. E ele foi para... e ele tinha apneia do sono, ficou horrorizado com essa história da polissonografia. E eu falei, tem uma solução, a gente conhece há muito tempo, que é a oximetria de alta resolução. E aí ele trabalhou durante 4 anos com a ideia de desenvolver um oxímetro, um aplicativo. Isso vai para a nuvem, é analisado na nuvem, e o laudo é rapidamente fornecido. A gente tem um exemplo aqui de um indivíduo que passou a noite inteira com a oximetria estável, ele não tem apneia, e o indivíduo com a apneia obstrutiva do sono grave, ele tem essas dessaturações. Se o oxigênio fica baixo o tempo todo, ele não tem apneia, ele tem algum problema pulmonar. Agora, se o oxigênio sobe e desce, isso aqui é a impressão digital da apneia obstrutiva do sono. Só tem uma doença que faz o oxigênio descer e cair, porque ele para de respirar, o oxigênio cai e ele volta a respirar, o oxigênio sai. Os ingleses já sabem isso há mais de 30 anos. Então, o que a gente estava aqui era criando uma tecnologia simples, fácil, acessível para resolver o problema. A gente tem um pós-graduando que está terminando a tese de doutorado, já foi apresentado, mostrando uma boa correlação entre a polissonografia, que é o padrão ouro, e o IDO, que é o índice de dessaturação vista na oximetria. Isso não é novidade, na realidade. A gente só está mostrando que esse equipamento e esse sistema funcionam. Quem tiver interesse, eu fiz uma TED Talk, ali foi uma das vezes que eu vi o Mark, né? A gente trabalhou junto também na tese do doutorado, não foi, Mark? Muito legal, trabalhando um pouco com a área de sono. Então, vocês dão um Google aí, eu ronco e tal, a gente fala um pouquinho da oximetria. Eu gostaria de agradecer enormemente esse país. Eu acho que aqui todo mundo reclama, eu gostaria de agradecer enormemente esse país. Esse país só tem me dado coisa boa. Eu, com 17 anos, entrei na Faculdade de Medicina da USP. Nunca paguei um tostão pela minha faculdade, uma faculdade pública. Depois fiz um pós-doutorado em Toronto, 2 anos, com verba da FAPESP, com verba do CNPq. A Biologix recebeu a fundo perdido um PIP fase 3 da FAPESP de R$800 mil. Nós, durante 4 anos, não conseguimos um investidor, porque os caras não acreditavam na gente. A gente continuou trabalhando com friends and family, porque os caras com grana, e nós somos amigos dos caras com grana, mas não é que eles têm muita grana. Ninguém acreditou, a FAPESP acreditou na gente. Botou 800 mil, nós estamos concorrendo de novo. Então, eu só tenho a agradecer esse país. Esse é um país maravilhoso, as pessoas são ótimas, as pessoas se entendem, conversam. Agora, existe a ignorância. A gente não está combatendo o mal, a gente está combatendo a ignorância. E a ignorância só se combate de uma forma, com conhecimento, com discussão. Não tem outra forma. Então, nós somos um país colonizado. E a gente precisa... As nossas mentes são colonizadas. O maior exemplo disso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse é um modelo norte-americano mal feito. Virou tudo judicializado. Aliás, a gente deveria ter advogados nesse fórum, porque eles é que mandam no país hoje. Eu cheguei com esse projeto no Inovencor, que é um projeto maravilhoso, sou amigo de todo mundo lá. 4 anos. Até hoje, o Inovencor não conseguiu fazer absolutamente nada, porque os advogados acham que existe um tremendo conflito de interesse, porque se eu estou trabalhando no INCOR, como que eu posso desenvolver alguma coisa, e alguma coisa que pode ser útil, inclusive, para a nossa sociedade? Eles acham que existe um conflito de interesse e que eu não posso fazer isso. Nós estamos indo tentar conseguir dinheiro no Einstein, que está mais interessado na gente. Então, assim, nós temos um inimigo, somos nós mesmos. Certo? Não temos um segundo inimigo. A falta de diálogo entre a gente e a burrice de achar que o problema é sempre do outro é incrível, né? Porque nós vivemos no nosso país que nós temos 200 milhões de suecos, porque com cada um que eu converso, eles todos sabem apontar o problema do Brasil, mas nunca é ele, porque eu sou sueco e você não. O problema do Brasil é o outro, não sou eu.
eu vivo num país maravilhoso, eu devo demais a esse país, eu fui financiado desde que eu tenho 17 anos por esse país, eu tenho muito a retribuir e agradeço enormemente estar podendo fazer parte desse fórum e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.